pessoal, vamos dar prosseguimento então hoje semana 2 e aí na semana nós vamos falar da velocidade de reações, reações de primeira e segunda ordem e equação de Arrhenius, tá? E aí a gente vai falar na aula de hoje especificamente de cinética química experimental, então a gente vai ver alguns aspectos de dados muitas vezes experimentais que nós podemos tirar informação sobre a velocidade das reações, tá? Então olha só, a velocidade de uma reação química pode variar e depender de algumas propriedades, por exemplo, concentração, pressão, temperatura e presença de um catalisador. Então, em qualquer uma dessas variações, ou de concentração, ou de pressão, temperatura e catalisador, a gente pode influenciar a velocidade de uma reação química, tá? E aí a gente pode, então, a nossa ideia é otimizar a velocidade de uma reação, a gente pode escolher combinações, né, entre essas condições aqui experimentais de pressão, temperatura, concentração e presença ou não de catalisador. E, além disso, o que a gente pode tirar de informação? A gente pode tirar de informação mecanismos, então como ocorre o passo a passo de uma reação química, tá? Se ela é uma reação muito lenta, mas o que leva essa reação a ser muito lenta? Quais são as outras possibilidades que estão ocorrendo ali ao longo dessa reação? Então isso a gente pode tirar de informações sobre mecanismos de reação, tá? Que seria a sequência de etapas elementares para aquela reação química acontecer. E aí, olha só, especificamente, né, medidas de velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade de uma reação química? Então a gente tem duas maneiras, lembrando sempre da nossa reação hipotética, o reagente A passando a produto B. Então, olha só, a gente pode calcular a velocidade levando em consideração o produto formado, tá? Então, a gente vai ter variação na quantidade de B por unidade de tempo. Então, se eu focar no produto, eu vou ter a variação daquela quantidade de produto por um determinado período de tempo. Ou eu posso focar nos reagentes, né? Então, eu posso calcular a velocidade de uma reação agora com foco nos reagentes, ou seja, variação na quantidade de reagente A para essa nossa reação por unidade de tempo. Então, se eu tiver informação ou sobre quantidade de produto formado ou quantidade de reagente consumido num determinado período de tempo, eu tenho como calcular a velocidade de uma reação, tá? Então, genericamente, a gente pode definir velocidade média em relação ao reagente A como a variação da quantidade, né, de A em relação a um determinado período de tempo. E se vocês notarem, a gente tem um sinal negativo, por quê? Lembrando daquele gráfico que eu mostrei nas aulas passadas, onde reagentes ao longo de um determinado período de tempo de reação, a quantidade sempre diminui. Então, por isso que é uma variação, então, negativa aqui na quantidade na variação da quantidade de reagentes sobre o período de tempo, tá? Então, ó, se a gente pensar numa reação, né, real, então a gente tem CH4H9Cl reagindo com água, formando CH4H9OH mais HCl. Então, se a gente olhar, né, a gente tem a reação aconteceu de 0 até 10.000 segundos, e aí a gente tem aqui o nosso reagente, certo? Então, olhando para ele, ó, à medida que o tempo vai passando, a quantidade dele vai diminuindo, e aí a gente tem o cálculo da velocidade aqui, levando em consideração sempre uma em relação à outra, nesse determinado período de tempo, tá? Então, isso aqui seria um cálculo prático, simples, de velocidade, baseado na quantidade de reagentes, ou, nesse caso, de reagentes, tá? E a gente pode, né, definir algumas propriedades. Então, a velocidade média é o quê? A gente calcula com base no desaparecimento do nosso reagente. Então, à medida que o tempo vai passando, o que a gente fez? A gente foi observando o desaparecimento do reagente para o aparecimento do produto, tá? Então, a gente fez o cálculo de velocidade média. Qual que é a unidade de velocidade média? É mols por litro vezes segundo, tá? A velocidade média diminui com o tempo, tá?
a gente pode fazer um gráfico, então, da concentração, no nosso caso, da nossa reação anterior, da concentração do reagente versus o tempo. Então, a gente vai ter um gráfico desse tipo, a gente tem o tempo e a concentração do reagente. O que a gente vê é exatamente aquilo, né, que nós já definimos nas aulas anteriores. À medida que o tempo passa, a quantidade de reagente diminui. E aí, a gente tem algumas especificidades que a gente pode obter do cálculo do gráfico de velocidade, tempo versus concentração. Então, olha só, a gente tem a velocidade instantânea, né? Que seria o quê, por exemplo? É num ponto específico, num tempo específico, a velocidade é exatamente calculada. Então, essa é o que a gente chama de velocidade instantânea, tá? Outra coisa, a gente tem que a velocidade instantânea é diferente da velocidade média. Então, isso é importante vocês terem essa diferenciação, tá? Então, velocidade instantânea é num ponto específico e a velocidade média, então, leva em consideração o trajeto todo, o período de tempo todo, tá? E a velocidade instantânea, a gente vai chamar de velocidade. Então, naquele tempo, com o reagente naquela concentração, então, é a velocidade instantânea, que também vocês vão encontrar por aí como velocidade. Vamos voltar, né, para entender agora outras características de velocidades de reação. Então, para a nossa mesma equação, para a nossa mesma reação, tá? O que a gente observa? Aqui, ó, a gente acabou de falar, né, no slide anterior, que velocidade é igual ao negativo, então é reagente do gradiente de reagente dividido pelo período de tempo, tá? E aí, se eu quiser levar em consideração o produto, também posso. Então, olha só, eu posso fazer o cálculo de velocidade em relação ao produto. Então, é a variação da concentração de produto naquele determinado ΔT, naquele determinado período de tempo. E aí, notem que aqui a gente já não tem mais o sinal negativo, e sim positivo. Por quê? Porque lembrem do gráfico que, à medida que a reação acontece, a concentração de produto aumenta, né? Comparado com o reagente que diminui. Então, se eu estou tratando de reagente, é negativo, uma variação negativa. E aqui, se eu estou tratando de produto, a velocidade é positiva, tá? Então, ó, a gente pode generalizar, vamos supor, para uma reação A mais B formando C e D, como poderia ser o nosso cálculo de velocidade? Então, eu posso calcular com base nos reagentes, certo? Ó, negativo e negativo. Ou eu posso calcular em relação aos produtos, positivo e positivo. E, ó, notem que, além disso, vai depender do coeficiente estequiométrico. Então, se eu tenho um coeficiente A para o reagente A, então, o que acontece? A velocidade vai ser 1 sobre A da variação da quantidade de reagente A naquele período de tempo, tá? Se eu tenho o coeficiente B, então vai ser 1 sobre Bzinho para a variação da quantidade de B, ΔT negativo, tá? Então, a gente precisa levar em consideração no cálculo de velocidade a estequiometria da reação, tudo bem? Que mais? A gente observa que as velocidades de reação aumentam à medida que as concentrações também aumentam. Então, olha só para vocês verem na prática isso. Então, a gente tem essa reação NH4+, mais NO2-, formando N2 gasoso mais 2H2O líquido. Então, olha lá, foram feitos 8 experimentos, sendo que no primeiro experimento eu tinha 0,01 molar de NH4+, e eu tinha 0,2 de NO2-, né, 2 reagentes. Então, a velocidade, o cálculo de velocidade foi 0,4 vezes 10 a menos 7 mol, litro a menos 1, segundo a menos 1, tá? No experimento 2, o que eu fiz? Se vocês observarem, ó, eu dobrei a quantidade do reagente NH4+. Mantive igual o do reagente NO2-. E olha o que aconteceu com a reação, com a velocidade da reação. Ela dobrou, 10,8 vezes 10 a menos 7, tá? Então, isso é para mostrar para vocês exatamente o que está dito ali. Em geral, quando a gente aumenta a concentração de reagentes, a velocidade da reação também aumenta, tá?
E aí, ainda nessa reação, o que a gente, né, pode concluir? Que à medida que o NH4+ duplica, mantendo a concentração de NO2 constante, a gente observou que a velocidade dobrou, né, a velocidade da reação. À medida que o NO2- duplica, né, se a gente olhar lá no gráfico, na tabela anterior, a gente vai ver que duplicando o outro reagente, a velocidade também duplicou, tá? Então, a gente conclui que a velocidade é proporcional a tanto a concentração de um reagente quanto a outra, vocês concordam? Porque se eu dupliquei a concentração dos dois reagentes e a velocidade duplicou nas duas situações, é porque elas são diretamente proporcionais. Então, a gente pode... Mas quanto é proporcional? É proporcional a uma constante que a gente pode chamar de K. Então, a gente pode definir uma equação, uma lei de velocidade, que a gente pode dizer que é uma constante K vezes a concentração do reagente NH4+, vezes a concentração do reagente NO2-, tá? Então, como a gente ouviu da tabela dos dados experimentais, que duplicando as duas concentrações a velocidade também duplica, então a gente vê nessa equação a mesma relação. Se eu duplico aqui, duplica aqui. Se eu duplico aqui, duplica aqui. Com qual fator? Um K, que a gente chama então de K de constante de velocidade, tá? Então, a gente pode generalizar que a velocidade é igual a K, constante de velocidade, vezes a concentração do reagente 1 elevado a 1m, que a gente vai ver daqui a pouco, vezes o reagente 2, a concentração do reagente 2 elevado a 1n, que a gente vai definir daqui a pouco, tá? Então, olha só, esse M e esse N a gente chama de ordem de reação. Então, olha só, olhando para essa reação específica que a gente tinha dois reagentes, então o reagente 1 e o reagente 2, a gente diz o seguinte, que a reação é de ordem M em relação ao reagente 1 e é de ordem N com relação ao reagente 2, tá? E não confundam esses índices aqui com os coeficientes estequiométricos, são coisas totalmente diferentes, tá? Então, olha só, no final a gente tem a ordem total da reação, qual seria? Seria o M mais o N e assim quantos reagentes forem, tá? A reação pode ser de ordem zero? Pode. Então, quer dizer que o M e o N são iguais a zero, tá? Os valores dos expoentes, das ordens, né? Eles, em geral, são determinados experimentalmente, então a gente vai ver daqui a pouco que a partir de gráficos de dados experimentais a gente tem como deduzir se é de ordem 1 ou ordem 2, tá? Ou 3, assim por diante. Como eu disse, não são simplesmente relacionados com estequiometria, então não confundam isso, tá? E se a gente disser que é uma reação de ordem zero em relação a algum reagente, a gente quer dizer o quê? Se a ordem zero, alguma coisa elevado a zero, né, a gente vai ter igual a 1. Então, quer dizer o quê? Que a variação da concentração daquele reagente não produz nenhum efeito na velocidade. Então, diferente do que a gente viu naqueles gráficos, comparado com o experimento 1 e o 2, onde eu dobrei a concentração e a velocidade dobrou, então, se eu tenho uma reação de ordem zero, é porque qualquer variação que eu fizer na concentração, a velocidade vai continuar a mesma. Então, não afeta, a concentração não afeta a velocidade, tá? Isso que é considerado como ordem zero. Se é ordem 1, a proporção é o seguinte: ao dobrar a concentração do reagente, a velocidade dobra, que foi exatamente o que aconteceu. Então, toda vez que vocês tiverem os dados e observarem isso, esse efeito, dobra a concentração, a velocidade dobra, automaticamente você já sabe que a reação é de ordem 1 naquele reagente, para aquele determinado reagente, tá? E se a gente generalizando, vamos supor, para a ordem N, né, qual que é o efeito? Dobrando a concentração, o que vai acontecer com a velocidade? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Se eu dobrar a concentração, o que acontece com a velocidade? Olha lá os dados e, generalizando, sempre a velocidade vai aumentar nesse fator, 2 elevado a n, tá? Então, daqui você sabe exatamente
qual foi o efeito do aumento da concentração nos dados de velocidade, tudo bem? E importante dizer que a constante de velocidade, o nosso K, ele não depende da concentração, tá? Então, ele é uma constante de proporcionalidade, ali é constante de velocidade, tá? Então, não depende da concentração. Pensando especificamente na reação de primeira ordem, o que é a reação de primeira ordem? A gente precisa converter a lei de velocidade em uma equação para indicar concentrações em função do tempo, tá? Então, olha só, a gente viu até agora que reações de primeira ordem, o que acontece? A velocidade duplica à medida que eu dobro a concentração do reagente, certo? Então, foi isso que a gente lembra sempre daquela tabelinha que eu mostrei anteriormente. Se eu dupliquei a concentração do reagente e eu observei que a velocidade dobrou, então eu sei que a reação é de primeira ordem, tá? Então, levando isso em consideração, a gente pode fazer um gráfico da concentração do reagente versus o tempo. E nesse caso, a gente usa o ln, tá? Para tirar essa relação. Então, olha só. Aí a gente tem uma equação que a gente chama de equação integrada de velocidade. Então, a gente tem o ln de A no tempo t, né? É igual a menos a constante vezes o tempo, mais o ln da concentração do reagente no tempo zero, tá? É isso que eu quero dizer. Então, se eu fizer um gráfico, olha só, de tempo em relação, ou eu posso falar ou em pressão, né? Que é uma medida de quantidade ali do gás, ou em relação à concentração mesmo, tá? Então, por isso que esse gráfico está em relação à pressão. Então, se eu fizer um gráfico de tempo versus pressão, eu vou ter essa característica, que é uma linha reta, onde eu vou tirar o que de informação desse gráfico? Que a inclinação da reta é igual a menos a constante, então eu tenho como obter o valor da constante K, e o intercepto vai ser exatamente a concentração do reagente no tempo zero, tá? Então, experimentalmente, a gente usa dados, faz o gráfico e do gráfico a gente tira informações bastante importantes, como concentração inicial do reagente ou o valor da constante daquela equação, tá? Esse aqui é um exemplo para mostrar para vocês a aplicação dessa lei integrada aí de velocidade. Então, olha só, para uma reação de primeira ordem, né? Então, a gente tem a sacarose, que se decompõe em açúcares mais simples, e aí a gente sabe da lei de velocidade que a velocidade de desaparecimento da sacarose é igual ao K vezes a concentração do reagente. Quem é o reagente? A sacarose, tá? Então, olha só, se eu falar que o K é igual a 0,21 hora menos 1, e eu sei que a concentração de sacarose é 0,01 molar, eu quero saber quanto tempo leva para a gente ter somente 0,01 molar de sacarose. Então, eu tenho o K, eu tenho a concentração inicial, tá? Essa concentração no tempo T, e eu quero saber exatamente quem? O tempo que essa reação leva para acontecer, tá? Então, se a gente usar a nossa lei integrada de velocidade, vocês podem, né, a partir da equação anterior que eu mostrei, é exatamente ln da concentração no tempo t, dividido, né? Então, vai ser a concentração de açúcar no tempo t, dividido pela concentração de açúcar no tempo zero, tá? É exatamente isso. Então, no tempo t é 0,001, no tempo zero é 0,01, o K que eu dei para vocês é 0,21 e eu vou calcular o tempo. Então, fazendo essa continha, dividindo isso por isso e tirando o ln, eu calculo que essa reação vai levar em torno de 11 horas, tá? Então, isso é só para mostrar para vocês uma aplicação de como a gente pode usar a lei integrada de velocidade para reações de primeira ordem, tá? Que mais? A gente pode, além disso, calcular para reações de segunda ordem, né? Então, como é que
o esquema, como é que é o funcionamento de uma reação de segunda ordem. Então, a gente vai ter a lei integrada como? Vai ser diferente de primeira ordem, então a gente vai ter 1 sobre a concentração de A no tempo t, é igual a kT mais 1 dividido pela concentração do A no tempo 0, né? Então, é a concentração inicial e aqui é a concentração no tempo específico que a gente está considerando, tá? Do mesmo jeito, se a gente fizer um gráfico de 1 sobre A versus T, o que a gente vai obter? A gente vai obter uma equação, uma reta, um gráfico desse tipo, onde a gente vai ter uma reta com inclinação igual a K, certo? Se eu fizer um gráfico disso versus isso, então a inclinação é o meu K e o intercepto é exatamente 1 sobre A zero, tá? Então, só para mostrar para vocês que experimentalmente, em geral, a gente tem uma tabela com dados de várias concentrações em tempos específicos, e se eu faço o gráfico de tempo versus a concentração, nesse caso 1 sobre a concentração, eu vou ter uma reta, e dessa reta eu tiro, olhando para essa equação, eu tiro essas informações. Eu consigo calcular o K e eu consigo calcular quem? A concentração inicial, tá? Outra informação importante que a gente pode obter de reações de cinética, considerando a cinética da reação. Então, o tempo de meia-vida. O que é a meia-vida? É o tempo que leva para a concentração de um reagente diminuir pela metade do seu valor inicial, tá? Então, seria exatamente isso. Eu tenho, por exemplo, aqui 0, né? E 150, então quanto tempo leva para cair pela metade? Então, é esse período de tempo aqui, é o que a gente chama de T meio ou tempo de meia-vida, tá? Então, olha só, para processos de primeira ordem, então, sempre lembrando, a gente está hoje focado em primeira ordem e segunda ordem. Então, para processos de primeira ordem, o que a gente vai ter? Que o tempo de meia-vida, se a gente substituir naquela equação integrada, eu sei o tempo inicial, quanto é a concentração inicial, quanto vai ser a concentração no tempo t? Vai ser exatamente metade. Então, se eu substituir isso naquela equação, então vai ficar 1, né? Se eu tenho imaginando que no início eu tenho 2, então pela metade eu vou ter 1. Então, se eu fizer o ln de meio dividido pelo k, vai dar exatamente 0,693 dividido por K. Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular a meia-vida de uma reação de primeira ordem, tá? Então, isso é a nossa equação. Então, olha só, processo de primeira ordem, um exemplo que eu quis mostrar é o quê? É o trítio, que, né, quanto tempo leva, né, para cair pela metade a concentração de trítio, e liberando um elétron e formando o hélio. Então, essa reação aqui, o tempo de meia-vida é em torno de 12,3 anos. Então, é só para vocês terem noção do tipo de informação a gente pode tirar, geralmente de decaimentos radioativos, são processos bastante importantes, da onde o tempo de meia-vida nos dá informações bastante interessantes, tá? Para a segunda ordem, como é que é o cálculo do tempo de meia-vida? Então, T meio vai ser igual a menos 1 sobre K dividido pela concentração inicial do reagente, tá? Então, vocês podem verificar que ocorrem variações distintas, tanto nas leis de velocidade de primeira e segunda ordem, assim como o cálculo de meia-vida para reações de primeira e segunda ordem, tá? Então, aqui um exemplo, né, bem simples para vocês entenderem como aplicar. Então, conceitos de meia-vida, então, vamos considerar a fermentação do açúcar, levando em consideração que é um processo de primeira ordem. Então, usando sempre uma enzima como catalisador. Então, a gente tem o açúcar mais a enzima formando os produtos, tá? Eu digo para vocês que a velocidade de desaparecimento do açúcar é igual a K vezes a concentração do açúcar, que é o nosso reagente. Então, isso é a lei de velocidade. E se eu dou o valor de K e eu quero saber quem? O tempo de meia-vida dessa reação, ou seja, quanto tempo leva para a concentração de açúcar cair pela metade? Então, é essa a pergunta que a gente quer responder. Então, olha lá, aplicando a equação que eu mostrei para vocês para a primeira ordem, então a gente calcula
tempo de meia-vida para a primeira ordem como? T meio é igual a 0,693 dividido pela constante de velocidade. Eu dei o K, né? Aqui o K. Então, eu só substituo aqui e calculo, eu vou chegar num dado de 35 minutos. Então, quer dizer o quê? Que eu levo 35, que a reação leva 35 minutos para a concentração de açúcar cair pela metade, tá? Aqui é só um resumo para mostrar para vocês reações de ordem 1, 2, 1 é 0, 1 e 2, onde a gente tem as velocidades, as leis de velocidade e a gente tem a equação com relação a tempo, concentração e tempo, tá? E como é o cálculo de meia-vida para 0, ordem 1 e ordem 2, tá? Então, essas são as informações resumidas de lei de velocidade e tempo de meia-vida, tá? Importante dizer o seguinte, qual é a relação da velocidade de reação com a temperatura? Então, essa relação entre temperatura e velocidade de reação, o Arrhenius foi quem deu a sua maior contribuição. Então, da equação de Arrhenius, a gente tem que a constante de velocidade é igual a 1A, uma constante A vezes E elevado a menos ZA sobre RT. O que quer dizer isso? É a energia de ativação dividido pela constante R vezes a temperatura, tá? E aí a gente pode tirar as seguintes informações, olha só. Esse A que eu falei para vocês que é uma constante, a gente chama de fator de frequência, que quer dizer o quê? Que seria a probabilidade de uma colisão, ocorrer uma colisão eficaz, tá? Ou seja, a gente tem várias moléculas, várias espécies ali, e aí essa seria a probabilidade de ocorrer realmente uma colisão entre uma partícula, uma espécie e outra. A constante A e a energia de ativação são valores específicos para cada reação, tá? E a gente sabe que quanto menor a energia de ativação, maior a temperatura e maior o K, tá? Então, essa é a relação. Quanto menor a energia de ativação, ou seja, a energia necessária para os reagentes passarem por um estado intermediário e chegar a produtos, a gente vai ter em temperaturas maiores e maiores constantes de velocidade, tá? Então, olha lá, como é que a gente determina essa energia de ativação e essa constante A graficamente? Então, a gente pode, reformulando a equação de Arrhenius, que eu mostrei no slide anterior, a gente pode ter essa outra forma dela, que é ln de K vai ser igual a menos energia de ativação RT mais ln de A. Então, se você fizer um gráfico de 1 sobre T versus ln de K, olha o que a gente vai achar. A gente vai achar a inclinação da reta vai ser EA sobre R, menos EA sobre R, e o intercepto vai ser sempre quem? O ln de A. Então, graficamente, se você tem dados, uma tabela com dados experimentais de temperatura e de constante, né, valores de constante em várias temperaturas, você fazendo o gráfico, você acha a energia de ativação e você acha a constante A, tá? E aqui, uma outra forma, né, que pode aparecer de problemas, de perguntas que a gente quer responder com relação a uma reação em duas temperaturas diferentes. Então, se eu quiser saber a energia de ativação na reação em duas temperaturas diferentes, eu posso, rearranjando aqui a equação de Arrhenius, eu posso fazer o seguinte cálculo. Eu sei a constante 1 na temperatura 1, eu sei a constante K na temperatura 2, eu tenho as duas temperaturas, eu calculo quem? A energia de ativação necessária. Então, essa seria a relação, o cálculo, né, de energia de ativação para temperaturas diferentes. Tudo bem? Então, por hoje era isso, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de algumas explicações em relação às leis de velocidade.